uma cultura de paz que levasse aqueles adolescentes internados, né, uma possibilidade de maior civilidade nesse relacionamento social. Então é necessário também discutir a qualidade dessas medidas, né? A universidade tem um papel importantíssimo nisso, de desenvolver uma pedagogia, uma educação que seja adequada a esse tipo de clientela, né? O Paulo Freire, em uma ocasião, em uma das palestras ainda na FEBEM, na antiga FEBEM, ele disse que o grande paradoxo, né, que aqueles funcionários da FEBEM naquela ocasião, né, foi no início do governo Montoro, eu mesmo como promotor havia saí da carreira, me afastei da carreira e fui auxiliar, né, nesta área, passei 1 ano e meio fora, portanto, estava ali na FEBEM nesse período, e Paulo Freire dizia que havia um paradoxo. E o paradoxo era querer ensinar alguém para a liberdade através da prisão. Então nós prendemos para ensinar aquele que está preso na coerção da liberdade a como ele comportar em liberdade. Então isso é um desafio muito grande. Mas esse desafio pode ser vencido, evidentemente, ou pode ser, né, encontrada uma solução mais adequada, através das técnicas que sejam adequadas. Então a universidade precisa investir numa pedagogia adequada para esse tipo de clientela, despertando esses valores, conferindo as habilidades que sejam necessárias para o enfrentamento dos desafios do convívio social. O que não dá é um adolescente, às vezes, ingressar analfabeto na FEBEM e sair analfabeto. Né? Quer dizer, isso não tem sentido, ainda que seja aquele analfabeto funcional só. Né? Mas não é possível. Né? Se ele ficar ali internado, privado de liberdade, ele tem que receber algo positivo. Por isso que a violência dentro dessas instituições, ela é negativa em todos os sentidos. Além de um desrespeito, né, às pessoas que lá se encontram, né, a violência não é solução para nenhum tipo de conflito, ela ainda vai reforçar esse comportamento violento. Vai agravar aquele menino que é submetido a uma violência ali durante a internação, ele sai e vai praticar um ato infracional mais violento. Então é necessário romper esse ciclo. E o mundo adulto, o mundo da ciência, o mundo da universidade, o mundo do Estado, o mundo da política, é que tem que ser o primeiro a romper com esse ciclo. Dizer, não, nós vamos ter que mudar um pouco esse enfoque. Maravilha. E até já para a próxima pergunta que eu vou fazer para o senhor, o Ministério Público é muito atuante, né? E assim como a sociedade civil organizada, para garantir esses direitos das crianças e dos adolescentes. Mas sozinhos não dá, né, professor? A gente precisaria aí de um apoio maior do Legislativo e do Executivo, o senhor não acha? Ah, sem dúvida nenhuma. Jornais noticiaram ontem que no governo federal, né, foi lançado um pacto, o segundo pacto republicano. Esse pacto republicano envolvia ações do Executivo, do Judiciário. Né? Na área da infância, nós já tivemos em determinadas ocasiões a feitura dos chamados pactos pela infância. E talvez aqui no estado de São Paulo fosse necessário realmente isso. Acho que você toca num ponto importantíssimo, que é uma articulação de todos esses segmentos na tentativa de uma melhora das condições da população infanto-juvenil. Até do ponto de vista utilitário, porque menos atos infracionais, isso significa, evidentemente, né, maior tranquilidade para todos, né, economia de gastos, né, a reincidência é muito custosa para o Estado, custa muito caro você retornar um adolescente ao estabelecimento de assistência, então o custo é muito alto. Então, este pacto que pode ser feito pela infância, pela adolescência, que envolva judiciário, Ministério Público, sociedade civil organizada, o poder legislativo. O poder legislativo, às vezes, no Estado, né, e no município, ficam um pouco omissos em relação às questões relacionadas à criança, né? Mas a questão do próprio estatuto da cidade, como é que nós vamos inserir essas crianças e adolescentes no contexto da cidade, né? O que isso pode ser feito para melhoria, inclusive, das condições de segurança, no que envolve as questões infantis e juvenis, né? Mas além dessa questão infracional, o outro ponto importante que você tocou no início da nossa conversa é quando crianças e adolescentes também são vítimas desses atos infracionais. E hoje nós temos aí as questões da pedofilia, da exploração sexual de crianças e adolescentes, da exploração no trabalho de crianças e adolescentes, né?
E a cidade, os governos, o judiciário, o Ministério Público tem muito a colaborar. Eu acho que a gente tem que ter uma visão otimista. Muito tem sido feito, né? Mas eu acho que é um caminho muito longo a ser percorrido ainda, né? De modo que a gente, né, passe a ocupar uma posição de destaque no mundo civilizado, né? Essa é a, todos querendo. é a pretensão de todos nós. O doutor Paulo Afonso, ele entrou no Ministério Público muito jovem, né? Ingressei... 23 anos? É isso. E o senhor não acha que nós jovens precisamos ter mais responsabilidades e ser mais atuantes? Que mensagem o senhor deixaria para os jovens e para os nossos internautas? Olha, a mensagem principal é da participação, né? Eu fiquei muito satisfeito em saber da sua participação política, né? Por quê? Porque a participação política ela é absolutamente necessária para a melhoria das condições de vida. Somente aquele que se abnegado, né, que deixa de lado muitas vezes as suas questões pessoais e passa a perseguir um ideal coletivo, né, porque ninguém está na política única e exclusivamente pelos aspectos da natureza pessoal, né, porque senão a política fica muito pobre, ela não se sustenta, vazia, né, os outros apelos da vida serão maiores do que esse. De modo que a participação política ela representa um compromisso com a causa pública, né? E às vezes o jovem, infelizmente, eu sinto isso como professor da universidade, né? O jovem às vezes ele não tem esse compromisso com a causa pública. Ele vive um individualismo, ele vive um existencialismo, né? Talvez pela falta de bandeiras da juventude nesse momento atual, né? Embora tenha vivido, né, as situações negativas dos chamados anos de chumbo, né? Por outro lado, eu também vivi no movimento estudantil, né, uma grande possibilidade de participação, porque as bandeiras, né, da retomada da democracia, da consolidação dos direitos humanos, eram bandeiras presentes, atuais, né? E hoje o jovem, principalmente no movimento estudantil, ele perdeu um pouco essas bandeiras. As bandeiras estão mais escondidas, mais difíceis de detectar. São mais difusas, né? Porque quando eu falo, por exemplo, em causa pública, interesse público, interesse social, isso é muito difuso. Eu falar em retomada imediata da democracia é um interesse mais concreto. Então aquilo pesa um pouco mais. Então eu acho que é necessário despertar, né, esta participação popular através da consciência de que nós podemos e vamos e estamos fazendo isso, né, construir um país que seja um país, né, mais desenvolvido, um país com mais paz, né, porque essa é a grande pretensão do povo. Isso se dá através da educação, das práticas esportivas, isso se dá através do lazer, eu digo isso muito clássico nos direitos da criança, através da garantia do direito de brincar, né? Essa nossa sociedade ela tem muito que melhorar. E o jovem tem uma participação, né? Por quê? Porque ele tem energia, porque ele tem vontade, porque ele pensa um mundo melhor. Então, se eu tenho que deixar uma mensagem para o jovem que está nos ouvindo, é essa mensagem da participação. Participe da política, ainda que seja da política estudantil, da política partidária, né? Se interesse pelas questões coletivas, pelas questões públicas, porque eu acho que esse é o caminho da transformação, esse é o caminho da mudança. Está dado o recado. Então, Paulo, muitíssimo obrigado, espero que vocês tenham gostado e acho que gostaram. Eu sou Breno Siviero, falando de política.